Bom, vou fazer uma leitura aqui, tá? Falando sobre Justino Mártir, leitura do Paul Tillich, tá? A história do pensamento cristão. Justino Mártir foi talvez o mais importante dos apologistas. Ao falar do cristianismo, dizia: esta é a única filosofia certa e adequada que encontrei. O que queria dizer? Alguns inimigos da apologética entendiam que Justino dissolvia o cristianismo em filosofia. E mais, que toda a teologia apologética acaba assim. Mas quando Justino dizia que o cristianismo era uma filosofia, precisamos entender o que ele entendia por filosofia. Nessa época, o termo filosofia se referia ao movimento de caráter espiritual oposto à magia e superstição. Era, pois, natural que Justino se referisse ao cristianismo como a única filosofia certa e adequada, porque não era mágico e nem supersticioso. Então aqui começa a falar um pouquinho sobre o Justino. Justino ensinava que a filosofia cristã era universal, continha a verdade total sobre o significado da existência. Em consequência, onde quer que a verdade aparecesse, ela pertenceria ao cristianismo. A verdade da existência será sempre verdade cristã, não importando o lugar onde venha a surgir. Tudo o que já foi dito sobre a verdade pertence a nós, cristãos. E agora vamos trabalhar um pouquinho aqui. Além do Paul Tillich que trabalhar, tinha que trabalhar também, né? Então vamos lá. Ele acreditava, juntamente com os estoicos, juntamente com os platonistas, ele acreditava no logos spermatikos. Spermatikos é uma palavra grega que significa semente. Bom, aqui a palavra esperma, tá vendo? O que é esperma? Esperma é a semente. Toda planta tem o seu esperma, toda planta tem a sua semente. E o que ensinava? Desde o tempo de Platão, passando pelo platonismo, estoicismo, e veio parar também na teologia cristã. Ele ensinava o seguinte: olha, só existe uma verdade, a verdade una. Essa verdade una, ela está no Logos, tá? Logos, prólogo do Evangelho de João. No princípio era o Logos, né? Ansiosos pela aula de grego, né? En archene ho logos, né? Será que vai acontecer? Vai, né? Então, o Logos, no princípio era o Logos, significa que no princípio ele era uma verdade una. Não havia duas verdades. Isso aqui, depois que você, não é que você compreende, mas você começa a aprender isso aqui na filosofia cristã, você entra num parafuso, mas você entra numa espécie de loop, entendeu? Você vai caindo, assim, caindo, acabou. Por causa que você vai descobrir o seguinte: Deus, por exemplo, não tem dois atributos. Deus não pode ter dois atributos, porque Deus é um. Mas eu estudei lá na matéria de teísmo que Deus ele tem um atributo chamado misericórdia, outro atributo chamado amor, atributo chamado justiça, atributo de santidade. Deus tem vários atributos. Mas quando você começa a estudar e compreender isso aqui, embora que você não compreende, nem você só começa a estudar mesmo, Deus só tem um atributo. Deus não tem vários atributos. Então por que a gente fala que ele tem vários atributos? É por causa da nossa pequenez intelectual, da nossa incapacidade de subir. A gente não consegue subir. Então a gente vai compreendendo que são vários atributos diferentes, quando não é um só atributo. Um atributo que às vezes a gente chama de misericórdia, às vezes a gente chama de amor, às vezes a gente chama de justiça e às vezes a gente chama de santidade. Porque é impossível que a justiça de Deus não seja uma justiça com amor. E é impossível que o amor de Deus não seja um amor com santidade. E é impossível que a santidade de Deus não tenha misericórdia. É um só atributo que a gente colocou vários nomes diferentes. Isso aqui quem vai ensinando a gente é a filosofia cristã. É isso que o Justino tinha a insistência de dizer. Nós não podemos ficar reduzidos. Reducionismo. Porque o reducionismo nos leva para o anti-intelectualismo. E o anti-intelectualismo nos leva para o irracionalismo. E o irracionalismo nos leva para o ignorantismo. É tudo primo, tá? Tudo primo. Você é anti-intelectual, por você ser um anti-intelectual, você começa a perseguir, e aí você se torna um irracional. Sendo irracional, você é levado para o ignorantismo. Não quero aprender. Já que eu não consigo aprender, eu não quero aprender. Uma coisa vai puxando a outra.
Então o Justino vai ensinar para a gente o quê? Agora que eu encontrei a verdade, eu não vou desgrudar dela. Só que eu aceito uma coisa: a verdade ela é una. Só existe uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Palavras de Jesus. E quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo que ele é três coisas. Ele está utilizando três palavras para dizer a mesma coisa: eu sou. Eu sou. O importante aqui é esse sujeito aqui, ó. Eu sou. Então, eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou a vida que leva ao caminho e para a verdade. Assim por diante. É um só. Essa compreensão você está buscando lá na filosofia. Porque o judaísmo não está ensinando isso. E o cristianismo da pregação também não pode trabalhar isso. Quando eu falei para o jovem aqui que o jovem está caindo no oceano, é verdade. Não tem como você pegar os conteúdos da sala de teologia e despejar no culto. Você não consegue fazer isso. O ambiente não aceita e o pessoal não está preparado. Nem nós que estamos em sala de aula estamos preparados. Já começa a dar um bolo nas ideias. Mas a partir daqui não tem mais volta, entendeu? Não tem mais volta. Teologia, ela é assim. Se você parar no meio do caminho, você fica estragado. Então, já que está estragado, tem que ir até o fim, né? Um dia conserta, quem sabe, né, Joyce? Quem sabe? O que acontece então? O Platão vai ensinar. Essa verdade única, que é o Logos, ela desceu. E quando ela desceu, ela se multiplicou. Está vendo aqui, ó? Ou ela se espalhou. Ela se espalhou como? Como uma semente que vai caindo da árvore. Caiu o fruto, já cai com a semente, não é verdade? Então ele diz, essa verdade que estava lá na eternidade, que estava em Deus, o que fez Deus no dia da criação? Disse Deus. Quando disse Deus, quando ele abriu a boca, ele quebrou o silêncio. A gente estudou isso aqui na aula passada. Ele quebrou o silêncio. Quando ele quebrou o silêncio, quando ele saiu da sua mudez, sabe, do seu silêncio, do seu abismo, ele fez isso, ele abriu a boca, ele espalhou a verdade. Porque Deus não pode espalhar a semente da mentira, da falsidade. Deus só pode espalhar a semente da verdade. E disse Deus, haja luz. E na luz está a verdade. Na luz está a verdade. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Foi o dia primeiro. E a partir daí, toda a criação de Deus, como diz o autor aos Hebreus, toda a criação foi feita pelo poder da palavra de Deus. Pela palavra de Deus é que foi criado. E o que fez Deus então? Deus pegou a semente da verdade, que é una, e colocou em todas as coisas, todas. A verdade está aqui, múltipla. Com esse pensamento, Justino dizia o seguinte: olha, aonde houver uma partícula da verdade, ela pertence ao cristianismo. Aí você fala, mas como que vai funcionar isso daí? É o seguinte, se você vê uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, mas se ele estiver dizendo uma verdade, é o Logos que está nele. O Logos está nele. A verdade de Deus está nele. Não é o Logos Jesus, mas é o Logos razão. Olha aqui a palavra, ó. Razão ou mente. É um dos princípios da ciência. Escuta, aqui está um objeto, eu não sei o que é esse objeto, eu vou investigar esse objeto. E eu só consigo dominar esse objeto se eu tiver leis que são fixas e que não fica mudando o tempo todo. Aí lá vai o cientista e investiga aquele objeto, e ele vai ter então uma ciência na mão, uma lei de causa e efeito, uma lei universal. Esse é o princípio do que o Justino está falando. É mais ou menos o seguinte: está lá o comerciante. O comerciante não é da minha fé, ele não é cristão, mas quando ele está dizendo a verdade, ele está sendo cristão naquele momento. Olha que pensamento universalista estranho para nós. A gente que é provinciano, a gente que acredita que Jesus é só nosso, só nós que vamos para o céu, aí você já começa a entrar em parafuso, por causa que ali está uma mãe cuidando de um filho que nunca ouviu falar de Jesus, e ela está educando aquela criança com leis universais de obediência, coragem, honestidade, educação, bondade. Mas ela nunca ouviu falar de Jesus, ela nunca ouviu uma pregação evangélica cristã, mas ela está ensinando a mesma coisa do que a mãe cristã está ensinando para o seu filho. Então Justino fala, a verdade de Deus lá. A verdade de Deus, ela não é uma verdade sectarista. Verdade sectarista é aquela que só a minha igreja está certa.
só a minha doutrina é a verdadeira. Quando o Justino vem com esse pensamento para dentro da igreja, dentro do cristianismo, ele vai fazer quantos amigos? Quantos amigos ele vai conseguir dentro de uma igreja? Se ele está dizendo o seguinte, que as pessoas lá fora, elas estão tendo o Logos, a semente do Logos está nela. E aqui vai um problema da teoria da comunicação. A teoria da comunicação fala o seguinte, olha, você tem aqui, ó, o emissor, tá bom? Esse aqui é o emissor. E aqui você tem o receptor. Aqui você tem a mensagem e aqui você tem o código. Quem é o emissor? O emissor aqui é o pregador. Esse aqui é o emissor, pregador. Quem que é o receptor? O receptor é o pecador. Então você tem o pregador e o pecador. E você tem a mensagem é o evangelho. Você não consegue comunicar essa mensagem para esse pecador aqui se você não usar um código que seja um elo entre você e ele. Eu vou falar agora com os anjos. Só que eu não sei a linguagem dos anjos. Não sei. Se aparecer um anjo na minha frente aqui, eu nem sei que ele é anjo. Pode ser um cavalo. Pode ser uma árvore. Não sei, nunca vi um anjo. Eu nunca vi um anjo. Eu vou me comunicar com um anjo agora aqui. Mas se eu não sei a linguagem dele, eu vou me comunicar com ele? Não vou. Eu preciso de um meio termo. E esse meio termo aqui é a verdade. É a verdade. Quando eu falar, esse cara vai me entender, porque a gente está usando a mesma linguagem, o mesmo código. E o Justino fala, esse código é o Logos, é a razão, é a verdade. Ele não teria como acreditar na verdade se nele não houvesse verdade. Ele não teria como enxergar a luz se ele não tivesse visão para enxergar a luz. Ele não teria como ouvir as palavras se ele não tivesse ouvido e tímpano. Ele não teria como entender o que eu estou falando se ele não tivesse na mesma razão. E quem dá essa razão é o próprio Logos. Isso aqui é para arrebentar com qualquer tipo de exclusivismo religioso que eu e você tenha. Por que é perigoso você estudar filosofia de um âmbito geral? Porque a filosofia ela tem esse vício mesmo de arrebentar com todos os nossos paradigmas. É uma das características da filosofia. Ela vem para desmontar você e tirar seu chão. E ela não devolve o chão. Esse é o problema da filosofia. Deixa você sem chão nenhum. E tem muita gente que se perde por causa disso. Porque é o papel da filosofia. E o Justino está pegando a filosofia e está utilizando para dizer o seguinte: olha, eu só tenho como converter aquele índio porque tem uma verdade naquele índio. E o que ele recebe então? Ele recebe a verdade que eu estou levando para ele? Não, ele recebe a minha amizade, porque a verdade já está nele. Eu só preciso jogar luz. Porque como a verdade está múltipla, está vendo? Eu tenho a minha verdade cristã. Ele tem a verdade do índio. O outro tem a verdade do escravo. O outro tem a verdade do Senhor. O que fazemos então? Quando eu comunico a minha verdade para ele, eu também tenho que estar disposto a receber a verdade dele. Porque quando eu recebo a verdade dele, nós dois estamos voltando para a origem. É um movimento de retorno para a verdade, para o que é verdade. Doutrina difícil de você aceitar e de você viver. Como que eu vou aceitar, por exemplo, que um samaritano tenha verdade, sendo que eu sou judeu? Mas o samaritano tem verdade. Ele tem a verdade que o judeu não tinha, que o sacerdote não tinha, que o levita não tinha. Mas o samaritano tinha verdade. E o Senhor Jesus deixou isso aí claro por pelo menos umas 3 vezes, que ele elogiou os samaritanos. A mulher samaritana, a parábola do samaritano e o leproso samaritano. Pelo menos 3 vezes o Senhor Jesus ele deixou claro de que a verdade estava com o samaritano e não com o povo judeu. E por aí vai. A verdade pode estar então na boca do seu patrão que não é crente. Mas quando ele chega para você, que ele te dá uma orientação ética, profissional e verdadeira, mesmo que ele não seja crente, a verdade não deixa de ser verdade só por causa que ele não é crente. Ou a verdade não é verdade só porque você é crente. Olha a insistência do Justino. Você vai ter que amadurecer muito, se emancipar muito, porque isso vai te dar um diapasão em que você não precisa converter o mundo. Você precisa comunicar a verdade. Você comunica a verdade, e se houver verdade na pessoa, ela te responde. Isso chama-se inatismo. Acho que vocês escreveram, né? Inatismo. Todo mundo já nasce com a verdade. Você já nasceu com a verdade. O Ender já nasceu com a verdade.
Então o que aconteceu com o Wendel quando ele ouviu o Evangelho? Houve uma ressonância, meus irmãos, uma ressonância. A verdade ressoou na alma dele e ele respondeu: eu já conheço. Por isso que ficou mais simples para ele. Mas se a verdade está bloqueada, quer dizer, se o engano chegou, se a mentira, a falsidade chegou, se a sofisma chegou e bloqueou essa verdade, aí chega o papel do apologeta. Tem o pregador é simples, tá? Eu chego para o Milton, vou lá, anuncio a verdade, aí ele reconhece que eu estou falando a verdade para ele, e ele, com facilidade, se torna um cristão, confessa a Cristo, se batiza. Só que existe aqueles que são os resistentes, e o resistente, ele não vai adiantar o pregador para ele. O resistente tem que ser combatido por um apologeta. A apologeta é aquele que faz a defesa da verdade, a defesa da fé. Isso é apologia. Apologia é quando você se coloca como um advogado da verdade. Em qualquer caso, você nunca desiste. Eu fui lá e comuniquei a verdade, você aceitou, já estamos em amizade. Fui lá, comuniquei a verdade e você resistiu, aí eu vou combater a heresia para poder trazer você para a verdade. Eu nunca desisto de você. Isso é Justino. Eu não desisto de você porque você está no engano. Não desisto, a verdade não desiste nunca. Ela veio para vencer, ela não veio para bater em retirada. Ela veio para combater o erro, inclusive, que é um dos princípios da retórica. Como que está aí a homilética de vocês? A homilética ensina para você, tanto a homilética quanto a oratória, ensina que você tem que persuadir o auditório, mas para você persuadir o auditório, você tem que dissuadir o auditório. E como que você dissuade o auditório? Dissuadir significa que você tem que convencer ao contrário. Você tem que arrancar dele as convicções que ele tem, para depois você persuadir com a convicção que você tem. Isso aí é aula de homilética, de grátis. de carona, Vou pregar. Eu quero pregar que a cruz de Cristo é a única que salva. A cruz de Cristo. Só que o camarada leva uma cruz do peito, ou ele leva uma cruz ideológica, ou ele acha que não precisa de cruz. Então eu estou apresentando cruz para ele, mas primeiro eu tenho que dissuadir ele de que aquela cruz que está no peito dele é uma cruz de madeira e não salva, ou que uma cruz ideológica não salva, ou que sem cruz ele também não é salvo. Eu passo mais tempo dissuadindo do que persuadindo. Aí teve um filósofo chamado Bacon, que ele fala o seguinte: olha, a verdade existe, só que colocaram tanta pá de terra em cima dela que você vai ter que cavar muito. Você vai ter que cavar. Tem pessoa que está na superficialidade, você chega, prega uma vez, ela já aceita Jesus. Mas tem pessoa que está atolada debaixo de tanto engano de Satanás, mas tanto engano do diabo, mas tanto engano, que Satanás cegou tanto, que se você desistir na metade do caminho, você não ganha ela nunca. Mas se você persistir como um apologeta, aí você vai chegar lá no ponto. Tem que chegar num momento em que a pessoa vai ter que dizer o seguinte: olha, como dizia o Voltaire, não bem o Voltaire, outra pessoa, mas o Voltaire usava essa frase. Ele dizia o seguinte: olha, não concordo com o que você disse, mas defendo o direito de você dizer. O apologeta é aquele que ele é tão insistente na verdade, mas tão insistente, que chega no momento que a pessoa fala o seguinte: olha, eu sei que você está dizendo a verdade, mas eu não quero acreditar no que você está falando. Que foi o que o Senhor Jesus fez. Os judeus reconheceram que ele era o Messias. Nicodemos reconheceu. Nicodemos, no capítulo 3 de João, falou: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele confessou que os fariseus reconheciam Jesus como Messias, e que só não confessavam que Jesus era o Messias porque não queriam ser expulsos da sinagoga. Capítulo 9 de João. Estava proibido, mas os fariseus já tinham acreditado que Jesus era o Messias, só que eles não queriam ser expulsos das sinagogas. Então eles sabiam que era o Messias. É o que Jesus fez. Olha, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado, mas agora que eu vim, o pecado de vocês permanece, porque ninguém fez os sinais que ele fez. Deixou bem evidente. Jesus era um apologeta. Todos nós vamos ser apologetas? Não. Isso é vocação, tá? Isso é vocação. Eu quero ser um apologeta. Isso é vocação. Você pode pedir para Deus e Deus pode dar isso para você, mas é difícil. Pouca gente vai ser apologeta. A maioria de nós aqui quer no máximo ser um evangelista, no máximo. E um evangelista assim de passagem, porque haja paciência para ficar lidando com quem não quer nada. Difícil. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que o Justino está dizendo: a verdade não pertence exclusivamente a ninguém, porque ela é uma verdade universal. Ela é uma verdade seminal, tá vendo? Razão seminal de Deus. E você já tem
um elemento na outra alma para você poder conversar com ela. Ó, teoria da comunicação. Já tem. Agora, se você encontrou barreira, resistência, continua cavando. Agora, se você não tem vocação, disse o apóstolo Paulo, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que o tal está pervertido e por si mesmo vive pecando. Então essa é a palavra do apóstolo Paulo. Bom, para terminar aqui, bem, vamos ver aqui um texto do Justino, agora usando o Bettenson, né? Ele diz assim: em todos que corretamente discursaram, percebemos que os pontos que se harmonizam com o cristianismo se devem à participação de suas mentes com a razão seminal de Deus, verbo. Mas aqueles que opinaram contrariamente ao Evangelho apresentam-se destituídos do conhecimento invisível e da sabedoria irrefutável. Tudo quanto por algum homem, em algum lugar, foi opinado acertadamente, pertence a nós, cristãos, porquanto nós, em presença de Deus, adoramos e amamos a razão, o verbo, que procede do Deus encarnado e inefável. Visto que essa razão, por nossa causa, se fez homem e compartilhou dos nossos sofrimentos, ela pode igualmente trazer-nos a salvação. Ora, a todos os autores foi dada a capacidade de discernir obscuramente a verdade. Olha a palavra obscuramente, né? Ele só não reconhece que essa verdade vem de Deus, mas ele sabe que é uma verdade. É uma verdade que nele está obscuramente, em virtude da semente inata da razão que havia neles. Uma coisa é a semente e a reprodução de uma realidade concedida segundo a capacidade natural do homem. Outra coisa bem diferente é a realidade em si, cuja participação e reprodução são concedidas segundo a graça. Esse é um pouco do que a gente falou aqui sobre o Justino Mártir, de acordo com o Bettenson. Bom, ele acabou sendo martirizado, tá bem? Por traição mesmo, alguém o delatou, alguém o entregou, mas ele não voltou atrás. O que nos faz pensar o seguinte, porque aqui tem um outro texto, eu falei para vocês semana passada, que é o texto do Tertuliano. Será que nós devemos trazer a filosofia para a teologia? Será que nós devemos trazer a razoabilidade para dentro da fé cristã? Ou qual que é o limite que existe? A gente vai falar aqui, nas próximas aulas, eu vou falar sobre Orígenes. Orígenes é um camarada que ele não tinha medo de pensar. E ele pensou assim na exosfera. Ele saiu do planeta. Ele avançou. E o Tertuliano falava o seguinte: a gente não pode contaminar a semente da fé com filosofia pagã. Porque como que eu vou fazer? Eu vou trazer a realidade, a verdade do mercado para dentro da verdade da fé cristã? E se eu contaminar? E se eu conseguir contaminar? Porque pode ser que a gente acha que é verdade, traz, mas aí não é verdade, você está contaminando. E você já está num dilema. Eu pensei que Justino tinha resolvido o problema, que o importante era eu por isso que o José Mauro não gosta, né? Quando está resolvido já se dissolve, né? Eu pensei que estava resolvido, que era só eu me intelectualizar, estudar bastante, que dava para mim conversar com todo mundo e todo mundo tem um pouco de verdade. Mas aí chega um outro pensador e fala: pera aí, que negócio é esse, rapaz? Você acha que um camarada que está ensinando estoicismo lá, que alegria e dor é a mesma coisa, estava dizendo a verdade? Você acha que um camarada que nem Platão, que está ensinando esoterismo, está dizendo a verdade? Você acha que um camarada que nem Aristóteles está dizendo que a finalidade da existência é a felicidade, está dizendo a verdade? Se você importar verdades, você vai importando verdades, e você vai formando a sua filosofia cristã. O que vai sobrar de cristianismo? Você vai ter mais filosofia do que cristianismo. Por quê? Vocês agora que estão na formação teológica, vocês ouviram uma provocação terrível que eu fiz aqui. A provocação é o seguinte: não importa o livro físico, não importa a Bíblia livro físico, importa a Bíblia palavra de Deus. Isso é uma provocação. O que é isso, rapaz? Isso é uma heresia braba. Se você for fundamentalista, você vai dizer isso aí na hora. Se você fosse um judeu, você já jogava a Bíblia na orelha. Da onde você está aí? Essa garrafa aí vai parar na minha cara.
Como assim? A Bíblia, livro físico, não é a palavra de Deus? É o livro físico que é importante. O livro físico, você tem que pegar o livro com a mão e ler o livro físico e a história física de Jesus. Jesus nascendo de Maria, Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando os peixes, Jesus morrendo na cruz, Jesus ressuscitando ao terceiro dia e comendo pão e peixe na praia. O livro físico que é importante. Porque esse pensamento liberal de que o livro físico não é tão importante quanto a palavra de Deus, ela deu origem ao que a gente chama de teologia natural. Teologia natural é uma teologia que a gente interpreta a natureza. O céu é uma palavra de Deus. Se você olhar para o céu e você conseguir interpretar ele de uma forma metafórica, você está interpretando a palavra de Deus. Mas você tem que ter muita espiritualidade para entender isso aí. Mas não deixa de ser a palavra de Deus. A terra é a palavra de Deus também, o mar é a palavra de Deus, os pássaros são a palavra de Deus, as crianças são a palavra de Deus. Só que ela não é a palavra de Deus no sentido estrito. O sentido estrito é a Bíblia, livro físico. É o livro físico que dá validade para essa teologia natural. A teologia natural ela é insuficiente para dar revelação, ela não revela a existência de um Salvador, por exemplo. A teologia natural ela ensina a existência de um Criador, mas não ensina a existência de um Salvador e nem de um juiz. Não, teologia é natural. Eu só sei que tem um Criador, que colocou um mundo de causas e efeitos. E aí, o que eu vou fazer? Já entramos numa controvérsia. Pensei que estava tudo resolvido, não está resolvido. Eu vou estudar filosofia, vou ler muitos livros, vou andar com a teologia, vou para o meu bacharelado, vou para o meu mestrado, vou para o meu doutorado e vou saber o seguinte: eu tenho que voltar sempre com as Escrituras. Eu tenho que ficar ali, arremedido pelas Escrituras. Eu só posso ir até onde está escrito. E quando eu chego no texto que está escrito, às vezes eu tenho que fazer meia volta. Eu cheguei no texto e o texto me deu um nó na cabeça. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e fala o seguinte: olha, se os mortos não ressuscitam, o que se fará então por aqueles que se batizam pelos mortos? O texto está dizendo que havia uma prática de batismo pelos mortos na igreja de Corinto, que não está referendada em nenhuma outra parte das Escrituras, batizar-se pelos mortos. Mas em Corinto tinha essa prática. E o problema é que o apóstolo Paulo não disse que a prática era errada. Ele não disse que não adiantava. Pelo contrário, o contexto está dizendo o seguinte: se os mortos não ressuscitam, o que adianta vocês estarem batizando? Um pouquinho de inteligência, você já vê que ele está referendando o batismo pelos mortos. Está endossando, porque ele não combateu. Quando tinha um ensino errado, Paulo deixava barato. Tinha um ensino errado, ele batia na tecla. Ele repetia em várias epístolas que o ensino estava errado. Esse não está errado. Você acabou de tropeçar num texto da palavra de Deus. Ele bateu em você, porque nenhum de nós aqui batiza pelos mortos. Não dá para me batizar por um amigo, nem por um parente, nem por ninguém que morreu. Mas em Corinto tinha esse tipo de batismo. E aí? Aí você vai o seguinte: mas o que é o batismo? Mais uma vez, você vai ter que ficar ali nos arredores das Escrituras. Porque quando você começa a ir muito longe além das Escrituras, aí você filosofa. E filosofando, você está saindo do cristianismo, está filosofando. É um erudito, é um sábio, é um intelectual, mas as heresias vão vir com tudo. Aí vem a palavra do Tertuliano, que eu vou ler aqui, para poder terminar a aula de hoje. Ele diz assim: ó miserável Aristóteles, tu lhes proporcionastes a dialética, esse artífice hábil para construir e destruir, esse versátil camaleão que se disfarça nas sentenças, se faz violento nas conjecturas e duro nos argumentos, fomentando contendas, molestando a si mesmo, sempre recolocando problemas antes mesmo de nada resolver. Por ela proliferam essas intermináveis fábulas e genealogias, essas questões estéreis, esses discursos que se alastram, qual caranguejos, e contra os quais o apóstolo nos adverte terminantemente na carta aos Colossenses: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e as suas sutilezas vazias, de acordo com as tradições humanas, mas contrárias à providência do Espírito Santo. Este foi o mal de Atenas. Ora, o que há de comum entre Atenas e Jerusalém, entre a academia e a igreja, entre os hereges e os cristãos? Nossa formação nos vem do pórtico de Salomão.
Ali se nos ensinou que o Senhor deve ser buscado na simplicidade do coração. Reflitam, pois, os que andam propalando seu cristianismo estoico ou platônico. De que novidade mais precisamos depois de Cristo? Aqui ele é um apologeta também. Só que ele é um apologeta contra a intromissão da filosofia na fé. Porque ele está dizendo que os filósofos ensinam as pessoas a argumentarem em prol das falácias e das mentiras. E aí o Tertuliano senta a madeira, não vai deixar barato. Você vai ter que decidir que tipo de teólogo você vai ser. Se você andar com um liberalismo teológico, você vai acabar desacreditando das Escrituras. É um liberalismo teológico. Você desacreditou as Escrituras, aí não tem morte, não tem ressurreição, não tem volta de Jesus, só tem mito, só tem lenda na Bíblia. E também você tem que tomar cuidado para você não se tornar um fundamentalista. Porque o fundamentalista é aquele que interpreta a Bíblia no pé da letra. E no pé da letra você não consegue também interpretar as Escrituras. Nem no pé da letra e nem de forma metafórica. Vai ter que se tornar um hermeneuta. E o papel do hermeneuta é justamente usar a chave certa no cadeado certo. Esse é o papel do hermeneuta. Eu tenho que interpretar essa porção das Escrituras aqui, e existem regras aqui que abrem o texto, e se eu não usar a regra certa, o texto fica fechado. Aí tem que ter bastante cuidado com a interpretação que você vai trazer do texto, porque a interpretação que você leva para os outros é a interpretação que você vai levar para a vida inteira. Você está pregando e ensinando, que nem eu estou fazendo aqui, vocês estão recebendo agora, mas já estão filtrando. Isso eu quero, isso eu não quero. Mas comigo já não tem eu não tenho esse privilégio. Eu carrego isso para a vida toda. Eu levo isso comigo. A mesma coisa com você. Você está ensinando, aquilo que você está sendo ensinando está sendo pulverizado, sabe? Está ensinando. Cada um está pegando a sua parte. Mas com você já não é assim. Você já absorveu tudo. Já faz parte da sua mente. Já faz parte do seu pensamento e do seu cristianismo. Isso vai determinar que tipo de crente você é. Inclusive na hora das orações. E esse aí é o Justino Mártir, né? Interpretado por nós, né? O Justino vai bem mais que isso.